A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos meditar no capítulo 27 do livro de Gênesis. E antes de começarmos, queridos, esse capítulo é um capítulo muito triste do meu ponto de vista. É muito desencorajador ver a união de Isaac e de Rebeca, o casamento deles, ser relatado na palavra do Senhor com esses detalhes tão tristes, mostrando o quanto eles estavam desunidos em relação às decisões e o quanto a desunião deles refletiu não apenas na criação dos filhos, mas das decisões que foram sendo tomadas depois. Quando a gente olha para o capítulo 27, dá a impressão que já não é possível mais enxergar aquilo que nós vimos no capítulo 24. O encontro deles, a maneira como Rebeca foi solícita com o servo de Abraão, a maneira como Isaac orou pela esterilidade dela e ela pôde conceber, o Senhor abençoou que ela pudesse gerar filhos. Nesse exato momento, no capítulo 27, nós vamos ver Isaac querendo fazer as coisas fora da vontade de Deus, querendo abençoar Esaú, que Deus já havia dito que seria servo do mais novo. Nós vemos Rebeca pela força tentando fazer com que acontecesse aquilo que Deus disse que aconteceria. Nós vamos ver Jacó fazendo parte de um plano terrível para enganar o seu pai, como que para arrancar a bênção à força. E vamos ver Esaú magoado e planejando no seu coração matar o irmão assim que o pai morresse. Então é um capítulo bem triste, mas vamos começar. Bom, no versículo de número 1, Moisés vai contar para a gente que Isaac havia envelhecido e que envelhecido a tal ponto estava que ele já não mais podia ver com precisão. Então ele chama Esaú, o filho mais velho, que era o filho que ele mais amava, como a própria palavra de Deus vai nos dizer. E ele vai dizer para a gente, olha, prepara um cozido, vai caçar aquela caça gostosa, prepara para o pai e eu quero abençoar você. E quando Esaú sai para fazer o que o pai havia falado para que ele fizesse, Rebeca, que estava atrás da porta, escutou Isaac falando com Esaú, traça um plano no seu coração e chama o filho mais novo, isso nós podemos ver lá no versículo 5, para fazer parte desse plano. E do versículo 6 até o versículo 13, o que nós vamos ver é Rebeca falando para Jacó o que era para ser feito, que ela iria preparar uma saborosa comida, dar para Jacó, apresentar para Isaac como se fosse Esaú, ou seja, ele ia fazer um teatro ali na frente do pai, mentir para o pai, e Jacó, percebendo o perigo de ser descoberto, fala para a mãe, ele vai falar, mãe, se o pai me pegar mentindo para ele, eu vou ser amaldiçoado ao invés de ser abençoado. E então, no versículo 13, nós vamos ver uma coisa terrível que sai da boca de Rebeca. Ela fala assim, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo, vá e traga os cabritos para mim. Então, ele faz isso, vai buscar os 2 cabritos, a mãe prepara uma comida saborosa para o pai, pegou uma roupa que Esaú tinha, que estava com ela, dá para Jacó vestir, com a pele dos cabritos vai cobrir, né, as mãos e a lisura do pescoço, porque nós sabemos pela palavra que Esaú tinha mais pelos no seu corpo do que Jacó, então Rebeca resolve esse problema com os pelos dos animais e então coloca o pão que havia feito e a carne e dá nas mãos de Jacó para que ele vá lá fazer o teatro diante de Isaac, que já não podia mais enxergar tão bem. Ele chega então no versículo 18 e fala, né? Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fale, quem é você, meu filho? E aí Jacó vai dizer, sou Esaú, seu filho primogênito, fiz o que o Senhor ordenou, levante-se por favor, sente-se, coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isso está lá no versículo 19. E então, quando Jacó fala, mas como foi que você conseguiu achar essa caça tão depressa, meu filho? No versículo 20, Jacó vai responder, porque o Senhor, o seu Deus, a mandou ao meu encontro. Ou seja, já estava mentindo, já estava fazendo tudo errado, já estava traçando um plano terrível, abusando, né, da cegueira do pai, ainda por cima me coloca o nome de Deus na história. E
Isaac vai se sentar e vai fazer ali alguns testes, né? Ele vai falar, ó, chegue mais perto para que eu apalpe meu filho e veja se você é meu filho Esaú ou não. Mas, apesar disso, né, ainda vai dizer, a voz é de Jacó, mas realmente as mãos são de Esaú. Ele é enganado, ele come da caça e então ele o abençoa. Quando nós vemos no versículo, do versículo 28 até o versículo 29, ele vai declarar uma bênção sobre a vida de Jacó e diz, Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Que os povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja o senhor dos seus irmãos e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Essa bênção, meus queridos, estava falando de uma palavra liberada pelo Pai. Uma palavra, nossa palavra tem poder, né? Ainda mais a palavra vindo de uma autoridade, declarando a fartura, a prosperidade, declarando a bênção, que aquilo que ele fizesse realmente iria prosperar. E não eram apenas palavras, estava realmente dando a ele os seus irmãos como por seus servos. Ou seja, ele saiu abençoado diante da presença de Isaac. Logo depois, o seu irmão Esaú chega, prepara a caça e chega até o seu pai e diz a mesma coisa, né? Pai, se levanta, come da caça que eu fiz para o Senhor e daí o Senhor me abençoa. E aí o versículo 32 diz que Isaac vai perguntar, quem é você? E ele vai responder, eu sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. E o versículo 33, queridos, vai dizer que Isaac estremeceu e sentiu uma violenta comoção. E aí ele comunica para o filho que ele já havia abençoado alguém anteriormente. Versículo 34 vai dizer que realmente Esaú ficou muito amargurado, ele soltou um grito, né, de tristeza, de amargura. E aí então ele começa a pedir a bênção, né? Fala, pai, abençoa também a mim. E Isaac vai dizer, olha, seu irmão veio aqui e ele tirou a sua bênção, ele tomou a sua bênção. E aí Esaú, queridos, vai falar, não é à toa que o nome de Jacó é Jacó, né? O usurpador, que era o significado do nome de Jacó. Ele vai dizer, por 2 vezes ele me enganou. Primeiro me tirou a primogenitura e depois agora me roubou a minha bênção. Isso está lá no versículo 36. E aí então ele pede a Isaac que o abençoe. E Isaac vai declarar uma palavra para ele. Mas antes, no versículo 38, de tanto o pai dizer, olha, eu não tenho uma bênção para te dar. A palavra de Deus diz que Esaú chorou. E é interessante, porque quando a gente pensa aqui em Esaú sendo ludibriado por Jacó, eu não sei você, mas eu me compadeço dele, fico pensando, puxa vida, imagino ele querendo a bênção e Jacó tirando dele, né, enganando o pai. Mas é interessante notar, queridos, que as atitudes de Esaú não eram atitudes que temiam a Deus. E o autor de Hebreus vai falar para nós algo que, talvez pela narrativa da história, o fato dele ter tomado por esposa mulheres daquela terra, o coração dele não estava nas coisas de Deus. E Hebreus 12, do versículo 16 e 17, vai dizer assim, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. O autor de Hebreus vai chamar Esaú de impuro e profano, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, embora nós não consigamos entender o porquê, Deus sabe por que a bênção não era para ele. Obviamente que a maneira como Jacó e Rebeca agiram não foi da vontade de Deus. O Senhor não faz as coisas dessa maneira. Mas aqui, realmente, ele chorou, mas a bênção não era para ele. Ainda assim, Esaú vai declarar sobre ele uma palavra. Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do céu. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Ou seja, parece que há uma palavra de dureza, mas também há uma palavra de esperança. Agora, o versículo 41, aí sim, traz tristeza. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse no seu íntimo, o que estava no coração dele? Os dias de luto por meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. Ou seja, ele estava bem consolado, só pensando, assim que meu pai morrer, eu mato meu irmão. E essa conversa chegou até os ouvidos de Rebeca, no versículo 42 a gente vê isso. E então ela chama Jacó e fala, olha, vá
para a casa dos meus parentes. Ela fala, vai para a casa de Labão, seu tio. E ela vai dizer assim, fique por lá alguns dias, versículo 44, até que passe o furor do seu irmão e cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num dia só. E aí então, Rebeca vai reclamar para Isaac que queria que Jacó não tomasse filhas, tomasse esposas das filhas de Et e, portanto, que seria melhor que, isso fosse tomado alguma providência. Interessante, queridos, que aqui, quando Jacó se despedir de Rebeca, Rebeca achou que ela iria conseguir mandar mensageiros para que trouxesse o filho preferido dela de volta. Mas a verdade é que ela nunca mais vai vê-lo, porque ela morre antes de vê-lo. Ele vai realmente para os seus parentes, ele vai trabalhar 7 anos por uma filha, mais 7 pela outra, e ele nunca mais vai ver a sua mãe. E esse capítulo termina assim, queridos. E se fosse para nós aplicarmos para as nossas vidas, primeiro eu acho que a gente tem que ser grato a Deus, porque Deus não conta histórias perfeitas. O Senhor, Ele ama. O amor de Deus definitivamente não depende de nós. Porque toda essa história que nós estamos vendo no capítulo 27, que para nós, entre aspas, é novidade, né? Se a gente não está lendo, nunca leu a Bíblia, a gente lê e fala, nossa, olha só o que aconteceu na vida de Isaac. O Senhor Deus já sabia tudo. Como a gente já tem meditado na palavra há um tempo. O Senhor sabe do dia de amanhã e das nossas escolhas e dos caminhos que vamos trilhar. Mas ainda assim, Ele escolheu Abraão e Ele escolheu Isaac e Ele escolheu Rebeca. Pessoas imperfeitas que um dia, vamos dizer assim, inclinaram os seus corações para Deus e que, apesar de tudo, em algum momento, também vieram a pecar e fazer e tomar decisões que não eram da vontade de Deus. Exatamente como eu e você, que pecamos e precisamos estar na presença de Deus e todos os dias lutando para fazer aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Mas se fosse para aplicar para as nossas vidas, primeiro, que em nome de Jesus, dentro das casas, os casamentos tenham diálogo e que o esposo e a esposa possam tomar as decisões juntos, em oração, buscando qual é a vontade de Deus, não pelas costas um do outro, não fazendo as coisas com malícia, com maldade. Segunda coisa, se for para aplicar para as nossas vidas, que os pais não tenham filhos prediletos. O pai gosta mais de um, a mãe gosta mais do outro, a mãe privilegia um, o pai privilegia o outro. Que em nome de Jesus a nossa casa não seja assim. Que possamos tratar os nossos filhos com amor, com dignidade, sem deixar no coração deles essa coisa da competição, do privilégio. Que possamos, em nome de Jesus, buscar forças em Deus para isso. Se vemos que os nossos filhos têm algum tipo de discordância entre eles e que isso causa tristeza, que possamos, em nome de Jesus também, eu acho que isso é uma outra coisa para aplicar para as nossas vidas, buscar trazer conserto entre os nossos filhos, incentivá-los e criá-los na paz, desenvolvendo uma amizade, porque afinal de contas eles são família, eles estão debaixo da mesma história, vivendo com o mesmo pai, com a mesma mãe, ou seja, eles deveriam estar unidos e juntos e prontos a se amar e se respeitar. Eu acho que eu paro por aqui. Que não haja mentira nas nossas casas, que não haja histórias duplas, que não haja nada que não seja a vontade de Deus. E que a gente compreenda que aquilo que é vontade de Deus, a gente precisa trabalhar na legalidade. A gente precisa fazer a vontade de Deus sem atalhos. A gente precisa fazer a vontade do Senhor do jeito do Senhor. Não existe aquela coisa de os fins justificam os meios. Não é assim com o Senhor, queridos. Que nós saibamos que aquilo que é vontade dele, tudo que a gente tem que fazer para estar dentro dessa vontade é a gente andar como o Senhor andaria aqui na terra e não forçando as coisas. Se nós fizermos dessa maneira, nós vamos atrair tristeza sobre tristeza. Eu tenho certeza que Rebeca não tinha ideia que esse plano dela ia fazer com que ela nunca mais visse o seu filho preferido, de maneira alguma. E nós encerramos por aqui. Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!